Vamos juntos com os principais destaques dessa sexta-feira. A gente começa falando sobre os réus do dia 8 de janeiro, da trama golpista. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou para condenar 5 dos 7 ex-integrantes da cúpula da PM do DF por omissão na tentativa de golpe. O julgamento começou hoje, vai até o próximo dia 5 no plenário virtual e a análise do processo é feita pela primeira turma. Ainda faltam os votos dos ministros Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. O Moraes votou para condenar o coronel Fábio Augusto Vieira, ex-comandante-geral da PM, coronel Clepter Rosa Gonçalves, ex-subcomandante, coronel Jorge Eduardo Naime Barreto, ex-comandante do Departamento de Operações, ele estava de licença, o coronel Paulo José Ferreira de Souza Bezerra, que substituiu Naime no dia 8 de janeiro, e o coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues, ex-chefe do primeiro comando do policiamento regional da PM do DF. O ministro fixou a pena de todos os condenados em 16 anos de prisão, em regime inicialmente fechado, e eles devem cumprir 13 anos e 6 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de pagar 100 dias multa. Os crimes pelos quais o ministro votou pela condenação: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio e considerável prejuízo à vítima e também deterioração de patrimônio tombado. O Moraes votou pela absolvição do major Flávio Silvestre de Alencar e do tenente Rafael Pereira Martins. Ele votou ainda para que os condenados paguem uma multa de 30 milhões de reais por dano moral coletivo e também votou pela perda do cargo público dos condenados. Bom, aqui comigo o Leonardo Sakamoto no estúdio. Quem também está conosco é a Daniela Lima e a Carla Araújo. Boa tarde aos três, bem-vindos. Sakamoto, mais uma leva de réus agora sendo analisada pela primeira turma. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui nesta sexta-feira no All News. Olha, para quem acompanhou, né, em tempo real, 8 de janeiro, a gente que estava lá no furdunço, cobrindo, acompanhando, uma das primeiras coisas que surgia era o que a polícia não está fazendo, né? Porque é que nem quando você imagina só uma cena num filme em que alguém vai atropelar a outra pessoa com um rolo compressor muito lento e aí a pessoa fica parada gritando e a outra também parada e não ajuda e não faz nada e aí muito lentamente aquilo mata a pessoa. É um filme de comédia, aparece essas cenas em uma série de filmes de comédias. Esta situação da comédia da vida real a gente viu. A polícia do Distrito Federal foi acompanhando, foi vendo a massa de pessoas se deslocar lá do quartel-general do Exército lentamente, muito lentamente, adentrar a Praça dos Três Poderes, né? E aí fazer o que fez. Ela poderia ter agido, né? A cúpula da polícia poderia ter agido para impedir o ataque às sedes dos Três Poderes e não impediu, não agiu. A gente tem, é claro, a responsabilidade do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que inclusive a gente vai falar da grande cela em que ele está, né? Uma cela premium, em que ele foi colocado lá na Papudinha, no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. Mas ele tem uma responsabilidade por conta disso, né? Mas quem também tem é a polícia, que poderia ter agido e não agiu, bem pelo contrário. E aí ficaram famosas, Diego, a gente estava cobrindo aquilo, a gente lembra a foto do pessoal tirando selfie, policiais tirando selfie com golpistas, né? Alguns deles até ajudando, né? Abrindo espaço para o pessoal poder avançar. Então foi um caos. Era esperada. Essa condenação aqui não foram de todos, 2 foram absolvidos, mas essa condenação era esperada exatamente porque esta inação da polícia foi transmitida em tempo real para o Brasil inteiro no 8 de janeiro, Diego. Verdade. Dani, boa tarde para você. E esse novo grupo que está sendo agora, né, votada a condenação ou absolvição, né? Por enquanto, o ministro Alexandre de Moraes foi o único a votar pela condenação de 5, absolvição de 2 deles. Uma boa tarde. Boa tarde, meu caro. Boa tarde, Sakamoto. Oi, Carla, tudo bem? Gente, muito boa tarde para quem está acompanhando nossa cobertura aqui no All News. Olha, o Sakamoto toca num ponto importante qual é o principal ponto da decisão do ministro Alexandre de Moraes de votar pela condenação da cúpula da PM do Distrito Federal. Primeiro, já era esperado que a cúpula fosse
condenada porque o Anderson Torres, que era o secretário de segurança de turno na época, vamos lembrar, né? Ele foi ministro da Justiça de Bolsonaro, ajudou a desenhar o bloqueio de eleitores durante o segundo turno da eleição de 2022, né? Isso foi um ponto nevrálgico para a condenação dele. Mas outra questão é, ele pega, assume o governo do Distrito Federal como secretário de segurança, vai embora para os Estados Unidos logo no início do mandato, sabendo que havia a convocação. Por que a justiça sabe que havia convocação? Porque nos grupos de WhatsApp da cúpula da Secretaria de Segurança havia um monitoramento da manifestação. O grupo da cúpula da Secretaria de Segurança registra o ingresso dos ônibus na madrugada que multiplicaram a aglomeração no acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. E aí o que acontece, né? A infraestrutura que estava montada para bloquear a esplanada dos ministérios funcionou? Não. Foi acionada? Não. A Secretaria de Segurança Pública colocou os seus funcionários de prontidão, o que é diferente de colocá-los de plantão para emergência. Quem foi escalado para fazer a segurança no 8 de janeiro, sabendo-se que havia uma aglomeração e já tendo registros de incitação à violência? Foram cadetes, recém-formados da PM. Eles não tinham nem infraestrutura de água e comida para fazer a segurança do 8 de janeiro, que foi precária. Quando é que o bicho pega? Quando a esplanada já está tomada, as barreiras já foram furadas e o Anderson Torres dos Estados Unidos manda uma mensagem para o subsecretário dele, doutor Fernando, delegado, que estava de plantão, e fala: não deixa chegar no Supremo. Não deixa chegar no Supremo. Por quê? Porque sabia que se houvesse depredação do Supremo Tribunal Federal, como estava acontecendo no Palácio do Planalto, a responsabilização seria duríssima. E foi exatamente o que aconteceu. A cúpula da Secretaria de Segurança de Brasília escolheu e registrou a escolha de se omitir. De se omitir em garantir o quê? A segurança na esplanada dos ministérios. E aí muita gente pode dizer: uai, mas onde é que estava o GSI, a Polícia Federal, a Guarda Nacional? A obrigação de proteger a esplanada é da PM de Brasília. E sabe por quê? Porque aquilo ali é considerado um território nacional. Por isso, a Polícia de Brasília é paga com dinheiro do Brasil inteiro, do Fundo Nacional que abastece o Distrito Federal para saúde, educação e segurança. A Polícia de Brasília é paga com dinheiro do Brasil inteiro, porque aquilo ali é território nacional. Os deputados são do Brasil todo, os senadores são do Brasil todo, os ministros do Supremo atendem ao Brasil inteiro e o Palácio do Planalto também. A obrigação era da PM de Brasília e houve uma escolha deliberada no entendimento do Judiciário, registrada nas conversas de WhatsApp, e elas são riquíssimas. Eu adoraria que a gente tivesse tempo de voltar aqui. Não tendo, eu deixo esse registro. Anderson Torres escreve, desesperado, não deixa chegar no Supremo. Um outro registro muito interessante é do governador Ibanez Rocha, que, primeiro, fala que se a manifestação for pacífica, a esplanada está liberada. Quando o então ministro da Justiça, Flávio Dino, manda um ofício para ele e fala: meu irmão, você está doido? Liberada como? Se a gente combinou um esquema de segurança para blindar a esplanada dos ministérios, porque tem a convocação dessa manifestação que está todo mundo falando. Inclusive já tinha registro público, reportagens do UOL, de outros portais, mostrando que havia uma convocação e assim, escondam mulheres e crianças. Era isso que diziam nos grupos bolsonaristas, porque vai ser sangue, já estava precificado. E aí, quando o Ibanez percebe o tamanho da confusão, ele manda uma mensagem para o Fernando, que estava de novo, né, na chefia, porque o Anderson Torres nomeado foi para os Estados Unidos. Prende todo mundo. Agora, é para prender. Tira todo mundo daí. A polícia leva 2, 3 horas para poder entrar em campo, colocando em risco, e aí eu encerro, perdão por me alongar, a vida dos próprios quadros.
eu lembro da policial que foi arremessada por 8 metros de altura do alto do eixo monumental, que é uma avenida que corta Brasília, a Esplanada dos Ministérios, nos 2 eixos. Ela foi arremessada para o fosso do Congresso Nacional e lá tomou uma barra de ferro na cabeça, que só impediu que ela sofresse um dano imenso, o capacete da Polícia Militar. Então, a escolha feita pela cúpula da PM colocou os próprios policiais em risco. Para que a situação fosse dominada, Sarza, foi necessário convocar até a Polícia Civil, além do choque e de outras forças que tiveram de entrar em ação por conta da omissão da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, que agora está sendo condenada pelo voto do ministro Alexandre de Moraes.